Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos agora então estruturar a nossa petição inicial de alimentos. Gente, é uma petição inicial, então tem aluno que assiste essa aula depois vai falar assim, ai, que saco, é outra petição inicial. Eu sempre digo, é outra petição inicial. A gente só faz por desencargo, porque você já sabe fazer uma petição inicial, mas é uma petição inicial que tem alguns detalhes que estão todos na lei. Então, quando o aluno vem e me diz, tem 1 milhão de possibilidades de petição inicial no direito civil, eu acho que são mais que 1 milhão até, mas todas elas, as particularidades estão na lei e você pode usar a lei. O senhor tem mais de 1 milhão de peças para cair na prova? Claro que não, eu estou brincando com você. Vamos lá então, tá? Então, endereçamento clássico, não tem segredo nenhum. Aqui eu só trouxe um destaque assim, ó, cível ou família. Por quê? Por exemplo, aqui em Curitiba, onde eu moro, se eu quiser ajuizar uma ação de alimentos, é vara de família, porque a nossa regra aqui de organização judiciária diz isso. Então, fica atento ao enunciado. Se o enunciado não falar nada, você pode colocar a vara 3 pontinhos. Se colocar a vara cível de família, não vai ter problema também. Mas só se liga no enunciado. Se o enunciado disser que na localidade não tem vara de família, é somente uma vara cível, você vai ajuizar na vara cível, tá? E na comarca D, lembrando que essa comarca aqui é o domicílio do autor, que é o alimentando, tá? Aí traz qualificaçãozinha completa dele aqui, ó. E aí olha a observação que eu trago aqui, ó. É muito comum ser o menor, então deve, na sequência, colocar representado, essa parte aqui, ó, tá? Deixa eu esverdear aqui, ó. Essa parte em verde é só uma observação, você não vai pôr isso. É que na tua prova provavelmente vai ser isso. Aí você vai fazer o representado por sua genitora. Normalmente eles colocam a mãe, tá? Mas se não for a mãe, se for o pai, mesma lógica. Aí você traz qualificaçãozinha completa dele também, tá? Prof, então nunca é a ação da mãe representando o filho, não. É a ação do filho representado pela mãe contra o pai. Ou a ação do filho representado pelo pai contra a avó, contra a mãe, sei lá. Lembre-se, o autor da ação vem por primeiro. O seu representante vem em segundo lugar. É como se fosse uma pessoa jurídica. Imagine lá, Banco Itaú representado por seu diretor. Você não fala diretor representando o Banco Itaú, concordam? A ação é da parte e aí a representante vem logo na sequência, tá? Aí traz lá os fundamentos, ó. O segundo e o quarto da Lei 5478 e o 1694 do Código Civil apresente. Aí você poderia colocar a 1694 a 1710 sem problema nenhum. Eu só fiz questão de destacar o segundo e o quarto, porque o segundo fala dos alimentos e o quarto dos alimentos provisórios. Aí olha lá, ó, ação de alimentos com pedido de fixação liminar. Opa, D aqui, né? O professor escreveu errado. D, alimentos provisórios. Professor, eu preciso colocar esse nome todo na minha ação? Não precisa, só a ação de alimentos é o suficiente, mas eu sempre gosto de já indicar pedido liminar na minha ação, tá? Indique, na prova o examinador gosta, porque ele já entendeu, ele já viu que você sabe da liminar, beleza? Aí você traz lá o nome do réu, que é o alimentante, quem vai pagar alimentos, beleza? Pulou uma linha, vamos narrar fatos, como qualquer petição inicial. E aqui eu destaco 4 pontos importantes. Ó, primeiro deles, já começa com a relação de parentesco, tá? Por exemplo, afirma que são parentes e já afirma a certidão de nascimento em anexo. Ou, não é nascimento, prof, eu sou filho daquele cara porque ele me adotou. Então, certidão de adoção ou sentença de adoção em anexo. O documento, a prova que comprova a filiação, beleza? Porque nessa ação de alimentos eu preciso da prova do parentesco, que aí é o parentesco que vai gerar, né, o dever alimentar. Fechou? Aí, necessidade do alimentando, trazendo todas as provas mencionadas no enunciado. Muito cuidado. Então ele vai dizer, o alimentando acabou de passar no vestibular, vai ter um custo da faculdade de tanto, conforme a declaração da faculdade. Tudo que ele mencionar, você menciona. Lembre-se, o enunciado pode te trazer um monte de provas. Trouxe provas, menciona as provas na peça. Menciona as provas na peça, tá? A possibilidade do alimentante, mencionando, por exemplo, que ele está empregado e que possui boa renda.
né? O enunciado vai dizer, às vezes, fulano de tal possui muitas posses, né? A OAB gosta dessas coisas, muitas propriedades, é um alto executivo, possui um bom salário, está empregado em tal localidade. Maravilha, mencione isso daqui também, porque você precisa de necessidade, possibilidade. E aí, gente, proporcionalidade, porque você tem que falar de um valor, tá? E aí você diz aqui, com base no quê? Com base no enunciado, tá? Professor, se o enunciado não fala nada, aí você ignora, não inventa um valor. Agora, se ele disser, olha, ele está precisando de R$500 para custear, sei lá, um curso, mais R$200 de luz, faz a conta 1.200, coloca o 1.200 aqui. Fechou? Pulou uma linha, o direito. E aí, gente, é relacionar os fatos com o artigo 2º da lei e o 1694 do Código Civil. Esses dois artiguinhos aqui, ó, sempre devem aparecer na tua prova quando fala em alimentos, tá? Ainda, fundamentar a liminar. É meio automático liminar em ação de alimentos, na prática. Mas na prova não considere nada automático, fundamenta tudo. Beleza? Tranquilo? Tá. Agora eu coloquei em verde um destaque e eu quero que você grife no teu código todos esses artigos aqui, ó, tá? Você vai pegar lá o teu código. Deixa eu pegar aqui. Você vai pegar lá o teu código e vai fazer isso aqui, ó, em todos esses artigos. 1694, parágrafo 2º, 1696, 1697, 1698. É isso, tá? Vamos falar um pouquinho. Por quê? Porque aqui o Código Civil traz algumas peculiaridades que podem aparecer numa ação de alimentos. Aí você tem que estar atento. Então, necessariamente vai acontecer isso? Não, não necessariamente. Pode acontecer, por isso fica ligado. Então, olha lá o que diz o parágrafo 2º do 1694. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. É muito raro disso acontecer, mas se o enunciado eventualmente mencionar, você fala. Isso aqui, sabe para que seria importante? Isso aqui seria muito importante, deixa eu arrumar aqui. Isso aqui seria muito importante na ação de oferecimento de alimentos. De oferecimento de alimentos. É muito raro disso acontecer na prova, mas você precisa estar ligado. O que é uma ação de oferecimento de alimentos? Pouca gente conhece isso, mas é a cara da OAB falar assim, ó, o teu cliente quer pagar alimentos para o filho, mas até não sabe quanto pagar. O que ele faz? Entra com uma ação para oferecer os alimentos. O marido quer pagar alimentos para a esposa, que se divorciou, tá? Mas ele considera, o enunciado diz que o divórcio é culpa dela, porque ela traiu ele com a cidade toda, uma coisa assim. Ele quer pagar alimentos, ele acha que é justo ela receber, mas ele não recebeu nenhuma citação numa ação de alimentos. Ele quer pagar, ele paga quanto? Ele vai lá e entra com essa ação de oferecimento de alimentos. É possível? É possível fazer isso. Eu já tive advogando alguns clientes que me procuraram. Cara, meu filho nasceu, a mãe dele desapareceu, não sei dela, mas eu quero pagar alimentos para ele. Como é que eu faço? Uma ação de oferecimento de alimentos. Mas aí eu vou pagar se ninguém está me obrigando? Cara, é teu filho, né? É teu filho. É verdade, tem razão. Vamos lá. 1696, outro artigo importante. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivos a todos os ascendentes, recaindo a obrigação no mais próximo em grau, uns em falta de outros. Que redação ruim. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, primeira coisa, eu, Guilherme, tenho uma filha, Gabi Zoca, coisa mais linda do mundo, tá? E tenho o meu pai. Eu tenho que pagar alimentos para Gabi? Tenho. O meu pai tem que pagar alimentos para mim? Poderia ser que sim, se eu tivesse com necessidade. Mas, pô, professor, teu pai já é idoso. O certo era você pagar. Claro, se ele precisar, eu tenho que pagar para ele. E se eu não pagar, ele pode me acionar? Pode, mas eu jamais faria isso, jamais deixaria meu pai passando necessidade, obviamente.
tá? Então esse dever é recíproco. O que ele quer dizer quando recai a obrigação sobre os mais próximos? Vamos lá. Gabi quer pedir alimentos. Ela pode pedir direto para o meu pai, que é o avô? Não. Primeiro para o pai dela. Eu sou o parente mais próximo. Se eu não tiver condição, aí pode ser o meu pai. Fechou? Então, quando caiu uma vez isso aqui na FGV, ela falou, deixou claro, o pai faleceu e a menina precisava e a mãe não tinha condição de pagar. A criança morava com a mãe, mas a mãe não tinha condição de suprir. Ela pediu para a avó paterna, sem problema nenhum, tá? 1697. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes guardar a ordem de sucessão e faltando estes aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Então, vamos lá, tá? Vamos lá. Imagine que eu tenha 50 anos de idade. Não tenho mais meu pai faleceu. Então eu não tenho mais ascendente. Posso pedir alimentos para o meu descendente, hoje seria a Gabi. Gabi não tem condição, posso pedir para o meu irmão? Posso. Então os colaterais, no caso aqui ele fala especificamente os irmãos, também podem ter que arcar com os alimentos. Mas sempre assim, primeiro eu peço para o meu pai, para o meu avô, para o pessoal lá de cima. Se não tiver ninguém em cima, posso pedir para os de baixo. Se não tiver ninguém embaixo ou não tiver condição de quem está embaixo, aí eu parto para o irmão. Então primeiro ascendente, descendente e irmão. Acaba sendo em ordem alfabética. A, D, I. Fechou? Agora, prof, o que ele fala com irmãos germanos ou unilaterais? Germanos é o irmão de pai e de mãe. Unilateral é o irmão só de um lado, né? Então, tem aqueles caras que falam assim, ela é minha irmã por parte de pai, porque a mãe dela é outra. Eu tenho a mãe Maria, ela tem a mãe Joana, o pai é que é o mesmo, dane-se. É irmão da mesma forma, pode-se exigir os alimentos. Fechou? E aí o último artigo que eu queria ver contigo, olha lá, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todos devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. É o famoso chamamento ao processo. Pode ocorrer chamamento ao processo aqui? Pode. Imagine o seguinte, uma criança entra com uma ação contra a avó paterna pedindo alimentos. A avó paterna fala, tá bom, mas eu vou chamar a avó materna também, porque se não tem pai para pagar, se os pais não têm condições, chamo a avó, mas eu vou chamar a outra avó. Pode chamar o processo? Sim, porque são devedores solidários nesse caso. Mas vejam, eu só estou cobrando da avó porque os pais não têm condição. Fechou? Tranquilo? Então, beleza. Atendida a essas particularidades que podem existir, então, professor, eu não vou lembrar, não precisa lembrar, você precisa grifar os artigos que eu te mandei grifar. Volta lá, eu vou deixar aqui na tela rapidinho para você grifar de volta. Parágrafo 2º, 1694, 1696, 1697, 1698. Fechou? E aí os pedidos. Sempre de cara já peça alimentos provisórios, tá? No valor de, aí o enunciado que vai te dizer. Se ele não te disser, pede tudo. Você quer 3 mil de pensão, pede provisoriamente 3 mil e acabou, ponto final, tá? A juntada do comprovante de custas ou justiça gratuita. Normalmente é justiça gratuita. E aqui, ó que interessante, você tem um fundamento diferente para a justiça gratuita na lei de alimentos. Então eu te aconselho a pegar o artigo 98 do Código de Processo Civil e puxar uma flecha e indicar esses artigos aqui da lei de alimentos, tá? Citação do réu para que compareça a essa audiência, que a gente viu que é conciliação, instrução e julgamento, tá? Intimação do MP, se for interesse de incapaz, se for uma criança, por exemplo, autora, e aí a procedência do pedido, porque a liminar é uma coisa, o pedido final é outra, que pode ser normalmente o mesmo valor. Produção de provas, atenção às provas que o enunciado te dá, se ele te der documentos, indica aqui, honorários, e aí atribui-se a causa o valor de, lembrando isso aqui, vou deixar em verdinho, pra você não esquecer, 12 vezes o valor da pensão que você está pedindo. E aí faz o fechamento. Eu sempre lembro que isso aqui, todos os espelhos quase indicam como 01.
Cara, é uma nota muito de graça, né? Beleza? É isso então. Fechamos aqui a Inicial de Alimentos. Um grande abraço, bons estudos, um beijo no coração, segue estudando e até mais.